Existe uma habilidade que pode literalmente mudar a vida de uma pessoa. O mais assustador é que quase ninguém fala sobre ela, porque ela não parece nada sexy, não parece dinheiro fácil e nem parece motivação. Mas quando tu desenvolves essa habilidade, tu começas a observar oportunidade onde todo mundo vê sofrimento. E isto torna-te perigoso. Vou te explicar uma coisa que talvez mude a maneira como tu enxergas a tua própria vida. Algumas pessoas passam pela dor e quebram facilmente. Outras passam pela mesma dor, mas constroem impérios. A pergunta é: o que essas pessoas conseguem ver que as outras não conseguem? Porque pensa comigo, duas pessoas podem perder um emprego no mesmo dia. Uma pessoa entra em depressão, mas a outra cria um negócio. Duas pessoas podem crescer pobres. Uma usa isso como desculpa, a outra usa isso como combustível. Duas pessoas podem ser rejeitadas. Uma desiste da vida, a outra entra no ginásio, aprende habilidades, constrói valor e muda completamente de nível. Então, claramente, o problema nunca foi a situação. Existe algo mais profundo a acontecer. E foi aí onde eu comecei a perceber algo muito estranho sobre a vida. Muitas vezes a vantagem vem escondida dentro da desvantagem, mas a maioria das pessoas está emocional demais para perceber isso. E aqui está o problema. Quando algo ruim acontece, a mente da maioria das pessoas entra automaticamente no modo vítima. Por que isso aconteceu comigo? Minha vida é difícil, nada dá certo, o sistema está contra mim. E talvez algumas dessas coisas sejam verdade, mas existe uma diferença brutal entre entender a realidade e transformar a realidade numa prisão mental, porque uma pessoa que só consegue enxergar problema nunca consegue enxergar oportunidade, e o mercado recompensa pessoas que conseguem ver o que os outros ignoram. Por exemplo, muitos jovens reclamam: não tenho dinheiro, mas esquecem que pobreza também cria certas vantagens. Quando tu não tens muito a perder, tu podes arriscar mais, tu podes aprender habilidades novas, tu podes experimentar, tu podes falhar, tu podes começar pequeno sem destruir uma empresa gigante, enquanto pessoas confortáveis muitas vezes ficam presas no conforto. Outra coisa, as pessoas odeiam rejeição, mas rejeição pode ser uma das melhores coisas que podem te acontecer, porque revela quem realmente acredita em si mesmo, quem só queria validação e quem está disposto a continuar mesmo sem aplausos. E honestamente, grande parte do crescimento acontece no silêncio, sem likes, sem reconhecimento, sem apoio. É aí onde muita gente desiste, porque estavam apaixonados pela atenção e não pela missão. Agora presta bem atenção, porque é aqui onde tudo muda. Talvez o teu maior problema neste momento seja exatamente a coisa que pode construir a tua próxima versão. Talvez a pobreza esteja a te ensinar criatividade. Talvez a tua solidão esteja a te ensinar a independência. Talvez a rejeição esteja a te ensinar estratégia. Talvez a dor esteja a ensinar a profundidade. Mas para enxergar isso, tu precisas desenvolver uma habilidade rara, a habilidade de reinterpretar a realidade. E isso é extremamente poderoso, porque duas pessoas podem viver exatamente o mesmo evento e sair com identidades completamente diferentes. Uma diz: minha vida acabou, e a outra diz: a minha história só está a começar. A situação é a mesma, mas a interpretação totalmente diferente. A interpretação muda tudo, e talvez seja por isso que algumas pessoas parecem imparáveis. Não porque a vida delas é perfeita, mas porque transformam tudo em vantagem. Perdeu dinheiro, aprendeu uma lição. Foi traído, aprendeu a selecionar melhor. Foi ignorado, aprendeu a criar valor. Foi subestimado, ganhou combustível. Falhou, ganhou experiência. Enquanto uns ficam destruídos pela realidade, outros usam a realidade como academia mental.
E isso é uma arma absurda, porque quando uma pessoa desenvolve essa mentalidade, ela torna-se difícil de parar, muito difícil, porque até os problemas começam a trabalhar a favor dela. E repara numa coisa interessante: as histórias mais poderosas raramente começam com facilidade. Normalmente começam com pobreza, rejeição, solidão, fracasso, humilhação, dor, porque sofrimento cria profundidade e profundidade cria conexão. Talvez seja por isso que pessoas com vidas perfeitas, entre aspas, parecem vazias. Nunca foram obrigadas a desenvolver força interna, nunca foram obrigadas a pensar diferente, nunca foram obrigadas a adaptar-se. Mas quem cresce enfrentando dificuldades, se sobreviver mentalmente, desenvolve uma visão que muita gente nunca terá. E deixa eu te falar uma verdade que pouca gente aceita. Às vezes, a vida, ou Deus, ou o universo, remove conforto da tua vida porque conforto estava a destruir o teu potencial. Sim, algumas pessoas só acordam quando a vida aperta, só descobrem força quando tudo desmorona, só começam a agir quando não existe outra opção. E ironicamente, esses momentos acabam se tornando os mais importantes da vida delas, porque dor cria transformação, mas apenas se tu fores inteligente o suficiente para procurar a vantagem escondida. E aqui está a parte mais perigosa dessa habilidade. Quando tu aprendes a encontrar vantagem em qualquer desvantagem, tu deixas de ter medo, porque percebes que até perda ensina, até fracasso fortalece, até humilhação desenvolve caráter, até momentos ruins podem ser usados como combustível. E uma pessoa sem medo é extremamente difícil de controlar. Talvez seja por isso que algumas pessoas conseguem sair do zero e mudar completamente de vida. Não porque tiveram sorte, mas porque aprenderam a transformar caos em oportunidade. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,